E teremos nessa sexta-feira, às 21 horas, lá no Parque São Jorge, um grande jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. O Corinthians recebe as Bragantinas, exatamente o Red Bull Bragantino pela sexta rodada. Se vencer, dependendo do saldo de gols, o Corinthians pode até assumir a primeira colocação, mas primeiro precisa vencer, e se o Red Bull vencer, empata com o Corinthians aí na pontuação. Nós vamos trazer para vocês aí o histórico dessa partida e, claro, a campanha das duas equipes no Brasileirão e as prováveis escalações do Humberto Simão, do Red Bull Bragantino, e da Emily Lima, das Brabas do Timão. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil, estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino, destacando esse jogão que acontecerá sexta-feira, fechando a sexta rodada do Brasileirão Feminino de 2026. As Brabas do Timão recebe as Bragantinas, exatamente, e nós vamos trazer todas as informações para vocês. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, se você curte futebol feminino, aí sim vale a pena você deixar o seu like, compartilhar e, claro, deixar essa moral. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, beleza? Conto com vocês. Pois bem, galera, grande jogo sexta-feira às 21 horas, válido pela sexta rodada lá no Parque São Jorge, que já está liberado para os jogos. Pois bem, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino e as Brabas podem até assumir a primeira posição, dependendo aí do saldo de gols. Pois bem, e qual é a campanha o histórico dessas duas equipes em todos os confrontos? Olha só, em todas as competições foram disputados 13 jogos entre as duas equipes, com 11 vitórias das Brabas do Timão e 2 empates, ou seja, Red Bull Bragantino nunca venceu o Corinthians. Será que vai ser a primeira vez? Não sei não, hein? Pois bem, o último jogo aconteceu pela primeira fase do Paulistão de 2025. Naquela ocasião, o Corinthians foi visitar as Bragantinas e venceu por 3-2, exatamente 3-2 para as Brabas do Timão. Pois bem, gente, qual é a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino aí até a quinta rodada? Vamos apresentar para vocês dessa forma aqui, colocando aqui os primeiros, a tabela. Por quê? Porque já aconteceu os jogos da sexta rodada e nesse momento o Corinthians está em sétimo, mas vamos tirar aqui em base no final da quinta rodada, que o Corinthians terminou na quarta posição com, olha só, com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 66,7% de aproveitamento, enquanto o Red Bull Bragantino terminou a quinta rodada na 10ª posição com 7 pontos, ou seja, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, um aproveitamento de 46%. Exatamente, daí para vocês, o último jogo das Brabas foi contra as Gloriosas do Fogão e o Corinthians venceu por 3-1 fora de casa lá no Nilton Santos, enquanto o Red Bull Bragantino recebeu o Bahia e perdeu por 2-1. Red Bull Bragantino, que está muito instável nesse campeonato, precisa tomar o caminho aí se quiser almejar alguma coisa no Brasileirão Feminino. Então tá aí para vocês a campanha das duas equipes
até o término da 5ª rodada. E os árbitros para esse jogo? Vamos passar para vocês aqui, olha só. O árbitro principal é a Gleica Oliveira Pinheiro do Pará, o assistente número 1, Bruno Silva de Jesus, de São Paulo, a assistente número 2, Ítalo Magno de Paulo Andrade, também de São Paulo, o quarto árbitro é a Thalita Ximenes de Freitas de São Paulo e o analista de campo Gilberto Corrali, também de São Paulo, são os árbitros que vão participar desse confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino, sexta-feira, às 21 horas. Esse jogo é transmitido pela TV Brasil, 21 horas é o horário da TV Brasil, beleza? Pois bem, e como é que os dois técnicos, tanto o Humberto Simão e a Emily Lima, podem escalar suas equipes para este duelo? Nós vamos trazer aqui o campeão para vocês e vamos trazer uma provável escalação tanto do técnico Humberto Simão e da Emily Lima. E você coloca aí nos comentários o que você escalaria para esse jogo, sendo você torcedor ou das Bragantinas ou das Brabas do Timão. Então, vamos lá pro campinho, vamos ver as prováveis escalações de Corinthians e Red Bull Bragantino. Vamos lá pro campinho. Então tá aí o campinho, vamos começar então com o time das Bragantinas, do técnico Humberto Simão, que nessa temporada vem me surpreendendo, mas negativamente, gente. Humberto Simão, que para mim sempre foi um técnico ousado, que gostava de partir para cima. Este ano ele tá cometendo essa temporada ele tá cometendo alguns vacilos, pelo menos na minha opinião, certo? Ele não tá com aquela coragem que ele tinha o ano passado, porque ele tem um bom time nas mãos, né? Mas eu acho que ele tá se perdendo em algumas preferências dele, né? Começando com a goleira, que ele tá jogando de titular com a Letícia, né? Tá aqui a Letícia, eu já discordo aí, principalmente no gol. Para mim, a goleira titular aqui absoluta é a Thalia, além da experiência, uma boa goleira. Ele tá preferindo ir pela Letícia. Olha que a Letícia tem tomado os gols que eu vou falar para você, mas tudo bem. Uma preferência dele é a goleira Letícia. Ele costuma jogar no 4-3-3. Pois bem, vamos na lateral direita é a Carol Tavares, né? Tem que ser ela, essa vaga aqui de lateral direita. Então tá aqui a Carol Tavares. No miolo de zaga, ele opta pela Jéssica. Tá aqui a Jéssica, né? E aqui mais uma discordância minha, né? Para mim teria que ser a Estela aqui, né? Ele tá preferindo ir com a Jéssica. E do outro lado, a Ilana. Cadê a Ilana? A Ilana aqui, ó. Certo? A Ilana, tudo bem, uma boa zagueira, certo? Mas aqui no lugar da Jéssica, eu iria de Estela, uma jogadora mais experiente. Mas, claro, a Jéssica é mais jovem, né? Tem mais fôlego. Pois bem, na esquerda tem que ser ela, né? A terrível Tamires. Essa aqui gosta de jogo grande, hein? A Tamires gosta de jogo grande, 23 aninhos. Pra mim, uma jogadaça essa menina. Então tá aí formado o quarteto de zaga do Humberto Simão. Pois bem, no 4-3-3, ele tá indo com duas volantes, com a Ana Carla, né? Tá aqui a Ana Carla e a Másia. Cadê a Másia? Certo que é uma preferência dele. E com a Ana Carla e com a Másia, certo? Mais uma discordância minha aí, que eu não iria com duas volantes. E a Rafa Mineira aqui do outro lado, certo? Então, se ele for nesse 4-3-3, aqui tá formado então o meio de campo dele. Eu encheria mais esse meio de campo aí no 4-4-2, certo? Eu iria colocar aí a Laura Valverde, certo? Colocaria a Laurinha aqui, ó, certo? Para formar o quarteto, certo? Na minha opinião, a Laurinha tem que ser titular desse time, certo? E aí no ataque, ele vai de Miriam. Cadê a Miriam? Tá aqui a Miriam, aqui no miolo de zaga, juntamente com a Martina Del Treco,
tá aqui a Martina, e do outro lado a Duda Rodrigues, certo? Aí até que eu concordo aqui, esse ataque é um ataque muito bom. Também tem opção aí da Lurdinha, da Esté, né? Da própria Janiele, mas para mim esse aqui na frente tem que ser se ele for no 4-3-3. Se ele for no 4-4-2, né? Aí eu tiraria ou a Miriam ou a Martina Del Treco e iria no 4-4-2 ou atrasava aqui. Eu poderia atrasar a Miriam, né? Então, para colocar aqui no meio de campo, mas aí tem a Laurinha que para mim joga muito bem. A outra opção no meio de campo também seria a Jane, certo? Aqui no meio. A outra opção na defesa que ele tem é a Camila Ambrosio aqui também, no lugar da Ilana, certo? E também ainda tem a opção da Catarina. Então, discordo de algumas preferências dele, mas é um time muito valente, esse time do Red Bull Bragantino, um time que não se entrega, perdeu para o Bahia no último jogo por causa justamente dessas teimosias aí do Beto Simão, que como eu falei para vocês, está me surpreendendo. O que vocês acham dessa provável escalação das Bragantinas? Olha só, a Letícia, Carol Tavares, Jéssica, Ilana e a Tamires. No meio de campo, Másia, Ana Carla e a Rafa Mineira. E no ataque, Duda Rodrigues, Miriam e a Martina Del Treco. Se ele for aí nesse sistema 4-3-3, de repente ele pode optar aí para ir no 4-4-2, aí ele tem mais opção, como por exemplo eu falei para vocês, a Laurinha. Então tá aí para vocês a provável escalação do técnico Beto Simão para as Bragantinas. E agora vamos ao time das Brabas da técnica Emily Lima, que no último jogo contra o Botafogo ela foi no 4-4-2 e foi de Nicole como titular, né? Só que uma coisa que me surpreendeu é que durante o jogo, ela formou aí um 4-1-3-2, né? Ela formou um 4-1-3-2, atrasando às vezes a Duda Sampaio ou então a Andressa Alves. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos começar. Talvez ela volte aí com a Nicole. A Nicole é uma boa goleira, não tem o que se falar, né? Ou a Lelê, qualquer uma das duas, o Corinthians está bem servido de goleiro. O único mal das goleiras do Corinthians é que elas costumam adiantar muito. A Lelê principalmente, né? Então, pegar uma jogadora aí que já conhece, já sabe o perigo que corre um gol de cobertura, né? Pois bem, a Lelê, certo? Aí na lateral direita é ela, não tem outra opção, é a Gi Fernandes mesmo, certo? E aí, no miolo de zaga, por falta de opção também, na minha opinião, é a Thaís Teixeira, aliás, a Thaís Ferreira e a Érica, né? Porque a Agustina e a Thaís Regina ainda estão em preparação, né? Por causa de lesão. Então, não tem outra opção. Ele tem então a opção da Duda Mineira aqui, ou então da Letícia Teles aqui no lugar da Érica. São a opção que ele tem, mas convenhamos que essa é a melhor opção que a Emily Lima tem. Pois bem, gente, na esquerda, ela foi o último jogo com a Tamires. Não sei se ela vai repetir essa formação com a Tamires ou se ela vai voltar com a Juliette, né? Mas a Tamires, para mim, é mais pronta para fazer a ala e fazer esse corredor aqui, certo? Então, esse é o quarteto. E na zaga, então, ela foi aí com a Duda Sampaio, certo? Aqui na direita, Duda Sampaio, a Vicky Albuquerque aqui na esquerda. Cadê a Vicky? Tá aqui a Vicky, certo? Aqui na esquerda. E a Andressa Alves fazendo aqui a volância juntamente com a Letícia Monteiro, tá certo? Então esse foi o time que ela entrou contra o Botafogo no 4-4-2 e na frente a Gabi Zanotti juntamente com a Jaqueline, certo? Não são atacantes de origem, né? Jaqueline é um atacante, é uma meia atacante, assim como a Zanotti, certo? Pois bem, no jogo contra o Botafogo, o que ela fez, né?
ela atrasava às vezes a Andressa Alves e formava aí um 4-1-3-2, certo? E quando a Andressa Alves ia, quem ficava aqui ou era a Letícia Monteiro ou era a Duda Sampaio. Tanto é que pode ver que vocês não viram quase a Duda Sampaio participando do jogo. Para mim é um crime. A Duda Sampaio tem que ter mais liberdade para ir mais pro ataque. Então esse foi o time que ela entrou contra as gloriosas do Botafogo. Ela tem opção aí, como eu falei para vocês, certo? Na lateral esquerda ela pode ir com a Juliette ou com a Juliana Passari, né? Pode aproveitar. No lugar da Vicky aí ela pode optar por vir com a Robledo, certo? E no ataque, de repente, ela pode voltar aí com a Johnson, mas eu acho que ela já percebeu que a Johnson não pode ser titular. Outra que para mim tem que ser titular absoluta é essa aqui, ó. Essa aqui para mim tá esquentando muito esse banco, certo? Eu acho que a Belém Aquino tem que ser titular. No lugar de quem? Não sei, gente. Não sei, mas na minha opinião, a Belém Aquino não pode ficar fora desse time. O que vocês acham dessa provável escalação das brabas da técnica Emily Lima? Nicole G. Fernandes, Érica e a Thaís Ferreira, juntamente com a Tamires na esquerda, com o meio com a Duda Sampaio, Andressa Alves, Letícia Monteiro e a Vicky. Se ela for no 4-3-3, a Vicky adianta aqui, ó, certo? E aí forma esse trio aqui com a Duda, a Andressa Alves e a Letícia Monteiro. E no ataque, a Zanotti e a Jaque, ela pode optar aí por vir com a Johnson e com a Belém Aquino. Por que não tentar a Belém Aquino com a Johnson, hein? Gostaria de ver as duas jogando juntas, certo? Eu não tiraria a Zanotti, eu tiraria aqui alguém do meio aqui para colocar a Belém Aquino, se for no 4-3-3, por exemplo, né? Então, tá aí a provável formação, a escalação da técnica Emily Lima para enfrentar as Bragantinas. Olha só, tá aí formado no 4-4-2. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários se é esse esquema mesmo que vocês iriam, se são essas jogadoras, quem vocês tirariam. Coloca aí nos comentários, beleza? Então tá aí, galera, as prováveis escalações, o histórico e a campanha das duas equipes de Corinthians e Bragantino no Brasileirão Feminino, certo? Nós vamos fazer o pós-jogo, com certeza, desse jogão de bola. O jogo termina mais ou menos às 11 horas da noite. Se você não assistir depois do jogo, logo no sábado de manhã, com certeza vai estar no ar o nosso vídeo. Não perca, fica ligado, tá bom? Então, tá aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!